A grande maioria, se você perguntar o seguinte, o que é fazer uma gestão de uma equipe externa? A maioria vai falar três coisas. Controle de horário. Eu quero controlar o horário. Quero controlar o horário que a pessoa chegou na empresa, quero controlar o horário que ele chegou lá no cliente, quero controlar o horário que ele saiu do cliente. Quero controlar a pontualidade, saber se ele está chegando no horário na empresa, saber se ele está chegando no horário lá no cliente, que horas que ele está saindo, se não está enrolando por aí. E localização, né? Ele está realmente indo direto lá no cliente, está ficando lá, está saindo, está desviando. Mas eu quero mostrar para vocês que além disso daqui, que é importante também, existem outros pontos mais a fundo que estão interligados com esses pontos aqui, mas são de extrema importância e deveriam ser observados com bastante atenção. O primeiro ponto que eu quero tocar aqui é sobre a gestão de equipes, tanto CLT quanto terceirizadas. Porque muitos gestores, muitos empresários, quando eles terceirizam a parte técnica, eles acham que eles não precisam mais controlar isso daí. Estou terceirizando. Se o cara fez, se não fez, dane-se, ele que não vai ganhar o valor ou ele vai ter uma produção menor. Mas é muito importante a gente atentar que a gestão de equipes, ela é importante para os dois lados. Ela é importante tanto para CLT quanto para terceirizada. Você precisa ter essa visão, porque são duas gestões diferentes, são dois custos diferentes que você precisa controlar. Na CLT, você precisa ficar atento ao teu custo da equipe, né? Ao custo hora. Então, cada hora perdida de atendimento é uma hora de custo que você está jogando fora. Você tem um custo para manter aquela equipe. Se você dividir esse custo pelas horas trabalhadas, você precisa ser o mais produtivo possível para conseguir atingir um valor suficiente para cobrir esse custo e, obviamente, para a tua empresa ter lucro. E quando a gente fala da terceirizada, muitas vezes não se olha para isso daí, por quê? Porque eu não tenho o custo da terceirizada. Mas aí é que a grande parte dos gestores se enganam. Eu posso não ter o custo, mas essa terceirizada pode me gerar escala. Essa terceirizada pode aumentar o meu faturamento muito mais. Então, eu não preciso controlar a terceirizada. Na verdade, eu nem preciso, eu nem posso, né? Não posso controlar, você tem que estar 8 horas da manhã aqui e sair tal horário, né? Até para não gerar vínculo empregatício e tudo mais. Eu não posso controlar, mas eu posso gerir. Um passo adiante, né? Quando você está fazendo uma gestão de CLT, você pode falar para ele, faz isso, faz aquilo. Uma terceirizada não. Uma terceirizada você tem que mostrar para ele, porque ele é teu parceiro. Então você precisa mostrar para ele, ter esses relatórios em mão, ter esses números em mão, para poder mostrar para ele o quanto é importante que ele também se atente a essa quantidade de horas produzidas diária, semanal, quinzenal e mensal. Tá? Então, isso daqui é muito importante dar uma olhada, por isso que eu coloquei aqui como um primeiro ponto a ser observado. Tá? Então, vou para o ponto 2 aqui. Tá? Qual que é o ponto 2 que eu queria tratar aqui com vocês nessa live? A gente falar sobre o controle de produtividade. Quando a gente fala em produtividade, muito gestor, ele acaba olhando somente as horas produzidas no dia. Então, ele olha lá, beleza, tenho 8 horas e 48 minutos em média, né, diário, se trabalha de segunda a sexta, 8 horas e 48 minutos. Quantas horas foram produzidas? Então, ele muitas vezes nem olha as horas produzidas. Ele olha o horário que o técnico saiu da empresa, e o horário que o técnico chegou próximo do almoço, o horário que saiu depois do almoço e o horário que chegou no final do dia. E considere isso daí como as horas produzidas. Porém, essa conta não fecha desse jeito. Essa conta vai muito além disso daí. Então, além de a gente analisar esse horário, a gente precisa analisar também aqui a produtividade real desse técnico, a produtividade real dessa equipe. Porque isso daí é simplesmente controlar horários de deslocamento. E dependendo da cidade, a gente tem muito deslocamento. Dependendo da cidade, perde-se muito tempo em deslocamento. E aí, a gente precisa analisar o seguinte, para ser prático aqui. Aqui eu estou considerando segunda a sexta, em média, né, a gente vai ter aí 8 horas e 48 minutos de horas disponíveis. Isso é, o nosso funcionário, né, que se for o caso CLT,
ele vai nos vender 8 horas e 48 do seu dia para que a gente utilize dentro da empresa. Só que a gente precisa dar uma olhada no seguinte: na grande parte das empresas, essas horas faturadas, elas ficam em torno de 6 horas. Então, eu tenho disponível 8 horas e 48 minutos, vamos arredondar aqui 9 horas praticamente, mas na realidade faturada para o cliente, em média são 6. Por que eu digo em média? Porque tem empresas que são muito produtivas e conseguem ficar aí entre 6 e 7, mas tem que ser muito produtivo. Quer ver isso daí na prática? Pega e começa a analisar daqui para frente. Isso é uma das coisas que eu acabo fazendo com o pessoal que está dentro do meu treinamento, a mentoria. Eu falo, começa a controlar isso daí. Quem nunca controlou, se assusta. Quem nunca controlou vai ver que faturada para o cliente, no final são 4 horas úteis. 4,5. Quando chega a 5 horas úteis faturadas, é muito. E não consegue entender, pô, mas aonde que está essa diferença? A diferença está em deslocamento, a diferença está em processo dentro da empresa, muitas vezes o técnico demora para sair, ou buscar material, então processo de logística de material. Então tudo isso daí é importante para a gente analisar quando a gente está falando de produtividade. E aí vem o pior de tudo aqui. O pior de tudo não é você perder aqui, nesse caso, 2 horas e 48. Vou arredondar aqui, perder 3 horas, tá? O pior não é você perder essas horas aqui. O pior é que essas horas perdidas, elas precisam ser multiplicadas por 2. Pô, mas por que multiplicada por 2? Vamos lá, pensa comigo. Quando você fecha um orçamento com o cliente, você fecha pensando que vou precisar de X tempo para executar esse trabalho. Vamos supor, vou precisar de um dia para executar esse trabalho. E você define lá a tua mão de obra com base neste dia de trabalho. Então você já faz essa conta do que vai cobrar em relação ao tempo que você vai demorar para executar. Porém, se essas horas acabam sendo perdidas, você vai ter que jogar o teu calendário todo para frente. Vamos supor que um serviço iria demorar 10 dias e no final levou 12. Então você acabou alongando o teu calendário 2 dias. Em vez de levar 10, levou 12. Ah, Wagner, trabalhei 2 dias a mais. Sim. Então o que acontece? O teu orçamento furou em 2 dias. Você perdeu 2 dias a mais de produtividade que não poderia perder. Essa é a primeira vez que você bota isso na conta. A segunda, o vezes 2 aqui, é porque você deveria ter começado um outro trabalho lá no 11º dia, que você não começou. Você teve que jogar para frente. E quando você joga para frente, você perde pelo tempo que você atrasou e perde pelo trabalho que você não começou. Então você imagina essa produtividade sendo perdida vezes a tua hora de trabalho, vezes a hora de trabalho lá da tua equipe. Então você pega lá, 10 horas perdidas ou 10 horas que não foram contabilizadas num atendimento. Multiplica pelo valor de hora que você cobra do seu cliente e multiplica por 2. Esse é o valor que você perdeu simplesmente por não ter essa gestão, por não controlar esse tempo de execução ou por não considerar o que realmente deveria ter sido considerado. E aí vem 2 pontos aqui que a gente precisa considerar e precisa entender nesse momento. Por que não fechou dentro do prazo? Por que essas horas foram perdidas? Por que eu não consegui produzir próximo às 8 horas e 48 minutos ou próximo às 8 horas? Por que eu não consegui? Essa é a pergunta a ser feita. O que está acontecendo? Porque nem sempre é culpa do técnico. Nem sempre é problema da tua equipe técnica. Pode ser também problema interno. Podem ter outros problemas que podem acarretar isso daí. Por isso que você precisa ficar ligado nesses detalhes.